aqui. Então, tem bastante gente nova aí. A gente vai fazer a gravação da reunião, depois a gente manda todos os slides para vocês. A Carol vai mandar a gravação também. E aí, se vocês quiserem depois compartilhar com o time de vendas, enfim, compartilhar com outra pessoa, a gente sempre faz, sempre deixa gravado para tirar. E aí, já vou dar boa noite para todo mundo, né? Deixa eu colocar aqui no Instagram, que a gente grava a primeira parte aqui no Instagram. Então, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, voltar a falar de internet, não tem como não falar de internet, né? Eu separei uma matéria aqui para vocês e eu quero trazer algumas informações do que vem acontecendo no mercado aí, as perspectivas. Lembrando, tá, pessoal? Então, já falei que a reunião vai ficar gravada, depois a Carol vai mandar para todo mundo, vai mandar os slides também da apresentação, para você poder ler, compartilhar com o teu time, se quiser fazer uma reunião com o teu time. Outra coisa bem importante, quem é da plataforma, tá, pessoal? Aula nova, tá saindo toda semana, tem aula nova lá na plataforma. Tem mais de 100 aulas já, tinha mais de 120, algumas eu tirei e regravei. Então lá na plataforma tem aula nova essa semana, tá bom? Então manda pro teu time. Quem tá na plataforma, não esquecer de fazer um método Kumbuka, passar pro time. E se tiver dúvida, entrar em contato com a gente aí, tá? Só dando esse recadinho. E outra coisa também, detalhe importante. Eu já mandei para vocês no final de semana a campanha do mês de maio. Eu mandei os slides e mandei a gravação da campanha também. Quem tiver dúvida, manda para mim. O pessoal que está acompanhando aí no Instagram, a gente vai gravar, a gente vai fazer a primeira parte aqui, depois a gente abre aqui e fecha o Instagram para a gente compartilhar. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui. Cadê a notícia? Deixa eu achar aqui, pessoal. Aqui. Essa aqui, tá compartilhando aí? Abriu. Tem. Legal? Tá. Eu até mandei essa notícia lá no grupo, lá na nossa comunidade lá. Isso aqui é uma matéria que é matéria de 16 de abril, falando um pouquinho sobre o TikTok, sobre a Shopee, né? Enfim, consumidor brasileiro cada vez mais recorre ao e-commerce. E aqui a matéria fala, né, um pouquinho, eu fiz um outro estudo que eu vou trazer aqui para vocês, ó, 78% dos consumidores finalizam as compras pelo celular. Mais da metade tende a comprar fora do horário, tá? O WhatsApp é o canal de atendimento preferido. E aqui tem alguns dados, a matéria tá lá na comunidade, quem não achar lá, depois pede para mim ou para Carol, depois a gente manda para vocês, tá? Qual que é o cerne da questão aqui, pessoal? É que a venda, cada vez mais, ela está acontecendo no digital. E aí, a gente tem a pergunta de $1 milhão, né? O que a gente vai fazer para a gente trazer fluxo para a loja? O que a gente vai fazer para a gente conseguir competir com a internet? O que a gente pode fazer? Qual que seria a estratégia para a gente não perder venda para a internet ou para a gente competir com a internet? E aí, eu já dou a resposta para vocês, bem simples, tá? Não tem como a gente competir com a internet, tá? Não tem como. Mas aí a gente vai perder para a internet? Não, a gente não vai perder para a internet. A gente precisa criar estratégia, entender o que está acontecendo, para que a gente possa utilizar a internet para vender. Porque, assim, não adianta, primeiro, a gente ficar brigando com essas empresas, a gente tem que entender o que essas empresas estão fazendo, a gente tem que entender qual que é a nossa postura, a gente tem que entender aquilo que a gente quer fazer, a gente tem que entender qual que é o nosso DNA, e aí a gente vai começar a trabalhar aqui. Deixa eu só arrumar aqui o slide. Aí agora eu entro no slide. A gente precisa saber aquilo que a gente vai fazer. Porque, assim, esquece, não adianta a gente competir com a internet, que a gente não vai ganhar. Então, eu quero passar alguns números aqui para vocês, eu quero passar algumas coisas aqui para vocês, e no final, a gente vai fazer um raciocínio junto do que a gente pode fazer, não para competir com a internet, não para competir com o Shopee, não para competir com a Amazon. Esquece, você não vai ganhar desses caras. Esquece. O que a gente pode fazer? Bom, eu já falei para vocês aqui em outras reuniões. A gente tem algum diferencial em relação a essas grandes empresas? Sim ou não? Depois eu quero que vocês me respondam. Eu vou passar os slides. A gente tem algum diferencial?
Carol, se você tá, guarda essa pergunta depois para eu não esquecer. A gente tem algum diferencial? Ou será que a gente perde em tudo para essas empresas? Vamos lá. E-commerce global com um crescimento geométrico. Pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, e eu vou bater na tecla com vocês aqui, a gente precisa profissionalizar a nossa forma de aparecer. A gente precisa entender como que funcionam as métricas, para onde o mercado está indo, porque senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar para trás. Esse final de semana eu estava conversando com. Mandou uma mensagem um cara, até foi do canal do YouTube, falou que me acompanhava lá e tal, e ele tem 5 lojas e mais 4 franquias em Curitiba. E é tudo loja de shopping. E ele falou, cara, o fluxo está caindo, a gente não sabe mais o que a gente vai fazer, o vendedor fica esperando o cliente não aparece mais, está cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E aí eu conversei com ele, tá, mas qual que o que vocês têm usado de estratégia? Ele, não, a gente está esperando o cliente vir para a loja. Estamos fazendo o que a gente sempre faz. Gente, o que a gente sempre faz vão dar resultados piores. Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, tá? Tamanho estimado do e-commerce em 2025, tá? 33 trilhões de dólares. Isso aqui é número mundial. Projeção até 2033. Valor projetado: 155 trilhões de dólares. Até 2033, isso aqui é para multiplicar por 7. Se eu estou fazendo a conta bem por baixo aqui. De 33, nós vamos sair para 155 trilhões. O mercado está migrando para o e-commerce. E aí, quando a gente fala em e-commerce, você não precisa ter um site para você vender. Agora, você precisa estar lá nas redes sociais para atrair esse cliente para poder vender. Eu sempre falo, o mercado ele é como um rio, né? E o marketing, o nosso posicionamento, é como se a gente usasse uma pazinha para desviar uma parte daquele rio para a gente. E é isso que a gente tem que saber fazer, tá? Taxa de crescimento anual composta. Pessoal, a previsão de taxa de crescimento composta, tá? Que é o crescimento anual, é de 21,6. Veja, enquanto o varejo aqui no Brasil ele tá decrescendo, o varejo digital ele vai crescer. E o que a gente pode fazer para a gente crescer junto com esse varejo? Guarda aí que a gente vai falar um pouquinho no final, tá? Share no varejo, tá? Participação das vendas online no varejo total mundial em 2025, ante 2020. Ou seja, 2020 e 20 era 14%, nós já estamos em 20%. No Brasil, acho que a gente não bateu ainda 20%, nós já estamos chegando em 20%, tá? A Ásia Pacífico lidera com 45% do faturamento global. Estados Unidos atingiram 1,1 trilhão em 2025. Crescimento de pessoal de 300% em relação a 2014. Tá? Eletrônicos, 970 bi. E moda, pessoal, em segundo lugar, 957 bilhões. São as maiores categorias. Veja, eletrônicos, que não é novidade, e o segundo moda. Ah, mas você está falando dos Estados Unidos. Tudo que é tendência nos Estados Unidos tende a migrar para o Brasil depois. Entendeu? Vamos lá, ó, projeção do e-commerce. Então, o que eu falei um pouquinho, ó, 21%, tá? Vamos falar do e-commerce brasileiro? Olha a aceleração da expansão do e-commerce. Isso que eu preciso que vocês entendam. A gente precisa criar uma estratégia para se posicionar. E aqui, pessoal, não é olhar só para o digital, não é fechar a loja física. Esquece, a loja física também não vai acabar. A loja física ela está se transformando. Quem que era teu concorrente há 15 anos atrás? Era o cara da frente, era o cara do boticário, era o vizinho. Esses eram seus concorrentes. Mal e mal lá um cara da cidade vizinha, né? Existem cidades pequenas, cidades muito próximas uma à outra. Quem que é o teu concorrente hoje? O teu concorrente hoje é o cara que está no mundo todo. Então a gente precisa entender que a gente precisa criar uma estratégia. A gente não vai deixar de vender na loja física. A loja física ela vai permanecer, só que ela vai se transformar. O nosso negócio ele vai ser muito mais um showroom do que propriamente um lugar onde as pessoas simplesmente vão lá comprar. Faturamento em 2024, 205 bilhões de reais, crescimento de 10% em relação a 2023. E a projeção para 2025, pessoal, é crescer nada mais nada menos que praticamente 30 bilhões de reais.
Indicadores-chave, tá? 94 milhões de compradores virtuais ativos projetados. 94 milhões, quase a metade da população brasileira. Ticket médio projetado, R$ 539. Para e pensa, qual que é o teu ticket, qual que é o ticket médio hoje do teu negócio, da tua loja? Olha o ticket médio do e-commerce. 150 milhões movimentados só em janeiro de 2025. Aqui acho que eu não tenho os dados de 2026, porque ainda os dados não saíram poucos dados de 2026. Mas a projeção vai seguir, tá? Olha a evolução do e-commerce do Brasil aqui, de 2023 para 2025, o crescimento. Tá? A gente saiu do ticket médio 469 para 539. Eu já dei resposta para vocês, né? Mas já dei resposta para vocês aqui, o varejo não vai acabar. Por mais que o varejo físico esteja passando por muita dificuldade. Quem se fortalecer, quem souber trabalhar, pessoal, vai permanecer. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Gente, tem que ter esforço, tem que ter vontade, tem que ter estratégia. Cada vez mais a gente vai depender de chamar a atenção do nosso cliente. Porque a concorrência é muito maior. Tá? Apocalipse do varejo físico. Estados Unidos, 15 mil lojas. Fechamento estimado entre 2025 e 2026, tá? Mais do que o dobro de 2024. Quem já foi para os Estados Unidos, lá que tinha as lojas bem famosas, a Macy's, a CVS, né? Walgreens, ó, 159, 900 e 1.200 lojas fechadas, respectivamente, liderando a retração física nos Estados Unidos, tá? Falando um pouquinho aqui de CVS e Walgreens, eles pararam totalmente no tempo. Lojas americanas, 193 lojas fechadas em 2025, tá? Base de clientes, 47 milhões para 40 milhões ativos. Lojas americanas também não foi só por causa do e-commerce. Teve alguns outros problemas lá que fecharam, tá? E Casas Bahia, redução de estoque de 1 bilhão via plano agora para 2025 e otimização de capital. Então, todas as empresas estão se reestruturando. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa criar um planejamento dentro do teu negócio para reestruturar o teu negócio também. Tá bom? Pessoal, shopping centers. E aí a gente tem uma diferença, pessoal, em relação aos shoppings do Brasil, por exemplo, aos shoppings dos Estados Unidos. O que acontece? Estados Unidos é um pouco mais crítico essa questão do shopping center lá. Aqui no Brasil, o shopping center, ele acaba criando um fenômeno diferente, por exemplo, do mercado americano. Por quê? Porque o shopping é um lugar onde, em tese, você vai lá e você tem mais segurança. Então, como o Brasil é um país que tem muita violência, o shopping é um lugar onde as pessoas conseguem andar mais livres, né? Então, o shopping do Brasil tende a crescer um pouco mais, ou pelo menos se estabilizar, tá? Faturamento 2025, 201 bilhões de reais. Primeiro recorde acima de 200 milhões no Brasil, tá? Taxa de ocupação hoje nos shoppings, 95%. Essa taxa de ocupação bacana, tá? Visitantes no mês, 471 milhões. Fluxo mensal com uma leve queda de 1% no total. Pessoal, isso aqui é dados, depois eu vou passar os dados para vocês, tá? Mas eu conversando com dono de shopping, quem tem loja em shopping, quem aí tem loja em shopping, quem atende quem tem loja em shopping, depois guarda essa pergunta também. Caiu muito mais o movimento do que 1%, tá bom? E a permanência média, olha só que interessante, 80 minutos, tá? Cerca de 90% dos shoppings operam com clínicas, academias e serviços estéticos. Por quê? Porque você tenta criar um ecossistema ali que a pessoa vai treinar, a pessoa vai numa clínica, a pessoa vai fazer um procedimento estético e aí ele já vai almoçar no shopping. Então, os shoppings estão tentando criar esse ecossistema dentro para poder também tentar criar fluxo, tá? E olha só que interessante isso aqui, pessoal. Smartphone, que hoje é uma das coisas mais vendidas no e-commerce. Brasil versus mundo. Pessoas que compram por smartphone. Olha só no Brasil, 97%. Deixa eu só ler para dar um contexto, tá? Contexto global. Em 2025, o e-commerce, que é M-commerce, que é a compra por celular, né? Mobile commerce,
respondeu por 59% das vendas globais do e-commerce, movimentando 4 tri. Preferência por celulares no Brasil é quase o dobro da média global. E olha o que mais vende: moda, cosméticos, livros lideram as categorias de venda. Pessoal, lembra uma frase que eu sempre falo aqui para vocês? Aonde que é que está o nosso cliente? O nosso cliente está no celular. Aonde que a gente tem que estar? A gente tem que estar no celular do nosso cliente. Olha só, 97% dos brasileiros usam o celular contra 56%. Preferência de celular por computador. 37% no Brasil contra 20% fora do Brasil, tá? E o brasileiro compra 8% compra diariamente pelo celular. E aqui uma outra coisa, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, pessoal, só para eu devagar muito aqui. Aqui um outro dado bem interessante, tá? Olha a tendência da compra do brasileiro. 57%, 54,7% das transações de 2025 foram feitas no Pix. 42 bilhões de operações. Participação do Pix nas transações do e-commerce com liquidez imediata para o varejista. 40%. O brasileiro está comprando muito por Pix. Uma porque é muito mais fácil e outra porque o brasileiro está endividado também, né? E aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ó, movimento em outubro de 2025 equivale a 3 PIBs mensais do Brasil. 3 trilhões de movimentações, tá bom? E engajamento, 84% de engajamento em promoções. Consumidores brasileiros engajam em promoções via Pix em ante 57% da média global. É quase o dobro da média. E olha só que interessante a forma de pagamento aqui, ó. Crescimento por meio de pagamento. Olha o Pix, pessoal. Isso aqui é menos custo para o lojista. Isso aqui é dinheiro na hora. Você não tem taxa de cartão. Você não tem que ficar antecipando. O que eu já pensaria aqui, ó? Você que é dono de varejo, pessoal. Olha só que coisa interessante. Vocês podem criar alguma campanha, alguma coisa, a gente vai bolar alguma coisa para incentivar o nosso cliente a comprar no Pix. Por quê? Porque isso aqui já é uma tendência. Isso já é tendência. O brasileiro já quer comprar no Pix. Por que não a gente incentivar e vender mais? Eu vou falar para vocês, pessoal. Quando eu comecei a estudar o material, eu me surpreendi. Eu não achava que a venda no Pix era tão alta assim. E isso aqui pode ser uma ferramenta para a gente aumentar, diminuir a nossa inadimplência, aumentar a nossa rentabilidade, né? E diminuir o nosso ciclo operacional. E depois vem cartão de crédito com 15%, débito com 11% e cartão pré-pago ali 4%. O impacto direto sobre 60 milhões de brasileiros desbancarizados ou sem limite de crédito, ó, democratizando o acesso ao serviço, né? E assinatura. Outra coisa bem interessante aqui, pessoal, olha só. Dark Store, 24% dos pedidos. Em 2025, 24% dos pedidos brasileiros são despachados via Dark Store, ante 9% de 2021. 24% para 9%. Quem não sabe o que é Dark Store, acho que a maioria deve saber, mas quem não sabe aí, são aquelas lojas que só atendem por delivery. É aquela loja que não... Já viu aquelas pizzarias que você passa na frente, somente delivery? Os caras não atendem lá? Então, essas aqui são as Dark Store, são as lojas que só atendem através disso aí, tá? O iFood lidera 93% do market share no delivery. Investimento comprometido 17 bilhões para a expansão do supermercado. Pessoal, outra coisa que a gente tem que entender aqui, ó. O brasileiro gosta de comprar pela internet. A gente tem que ser ágil na hora de atender esse cliente. A gente tem que dar preferência para atender esse cliente. E aí, quando eu falo para vocês, pessoal, via internet, não é você montar um site e deixar o site lá para o cliente entrar e comprar. Não. É você fechar a venda pelo WhatsApp. É você fechar a venda sem o cliente. O cliente ter que vir na loja. É agilidade. Mercado Livre, 45% do e-commerce. 23 metros de fulmente no Brasil. Entregando em 24 horas.
em mais de 2.000 cidades. Captura de quase 45% do e-commerce nacional em 2025. Tá? E olha só que interessante aqui, ó. O Last Mile, que é a última milha ali, que são galpões que ficam nas BRs ali, né? Próximo aos trevos, às avenidas, né? E as marginais-chave das cidades, representa 53% do custo logístico. Tá? Aproximar o estoque do consumidor reduz frete e aumenta a taxa de conversão. Tá? Via Same Day, né? Que é mesmo dia, delivery. Pessoal, a gente tem que começar a ser ágil. Você deve estar pensando assim, mas como que eu vou ser ágil? Como que eu vou competir com o iFood? Como que eu vou competir com o Mercado Livre? Tá? Aí a gente começa a entrar aqui, ó, pessoal. Social Commerce. Nós já tivemos aulas, nós temos aulas lá na plataforma sobre isso, para os vendedores. O que é o Social Commerce, pessoal? É vender sem vender para o nosso cliente. É a gente parar